A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Hoje é sexta-feira, 8 de maio, 4:05 da manhã. Meus irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Emerson, tá? Do canal Momento Único Oficial com 2 Fs. Segue lá, que todos os dias, esse mesmo horário, nós temos uma palavra ao teu coração. Deus, ele vai falar profundamente, fortemente ao teu coração. Hoje nós vamos meditar numa palavra que está em Obadias capítulo número 1, versículos de número 12 e número 13, que assim diz o Senhor dos Exércitos, a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do teu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Oh, glória, glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra poderosa que está em Obadias era um profeta da época dos reis de Israel. E Obadias, ele está dizendo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Deus colocou essa palavra, Obadias, a nos dizer nesse momento a destruição de Edom, cujo título de Obadias, capítulo número 1, ou seja, essa é uma história muito interessante que fala de Jacó e Esaú. Jacó era um bom filho, Esaú era um mau filho. Porém, os dois eram filhos de Deus. Jacó, ele teve um processo com Deus. Esaú, ele era caçador. Jacó, ele era o contrário dele. Mas pela inimizade dos dois irmãos, geralmente tem isso, né, em nossas famílias, é inimizade de irmão contra irmão. Mas isso nós estamos falando na igreja, tá? Independente que o irmão faça alguma coisa a outro irmão. Eu tenho 4 irmãos. Independente que o irmão faça coisas para outro irmão. Mas Deus, ele é um só. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. E aqui essa palavra, Deus está nos dizendo para nós não nos alegrarmos com a queda do nosso próprio irmão. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele veio pregar o amor. Olha só, Jesus, antes de ir para o céu, de sentar na glória ao lado direito do Pai, ele colocou 2 mandamentos. 2 mandamentos, que é assim o mandamento final do Novo Testamento, que diz assim: amar a Deus acima de tudo, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Alguém te faz mal, alguém fala isso, fala aquilo, te prejudicou. Entrega nas mãos de Deus. Não queira fazer justiça com as tuas próprias mãos, porque a palavra de Deus diz: minha é a vingança. Deus, ele se vinga por aqueles que buscam ele em espírito e em verdade. Porque ele se importa. Ele se importa muito, ele ama muito aqueles que amam a ele em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, nós não devemos nos alegrar com a queda do nosso próprio irmão, seja familiar, sanguíneo, ou seja na igreja, mas principalmente na igreja. Por quê, meus irmãos? Se uma pessoa, um irmão nosso, ele caiu, ele tropeçou, nós devemos ajudar esses irmãos. Deus, ele está passando essa palavra para alguém que está assistindo, e é um ensinamento para nós, porque muitas das vezes nós não gostamos da atitude desse irmão.
Isso acontece comigo também, acontece com qualquer um. E qual que é o propósito de Deus em nossos corações? É nos fazer melhor a todo momento, nos fazer melhor todos os dias. Por que que eu digo isso? Porque o nosso processo de ser perfeito perante Deus é demorado. Porque nós temos que aceitar, igual Jó. Jó, quando o Senhor permitiu que tocassem nas riquezas, na saúde de Jó, o que que Jó falou para a esposa dele? Você está muito tempo aí orando a Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. O que que Jacó falou para ela? Louca mulher, você aceitou as riquezas de Deus, mas não aceita o mal? Ou seja, nós temos que ser perfeito diante de Deus. Muitas pessoas não querem isso para a vida delas. Muitas pessoas querem viver em regalias nesse mundo. Nós temos que entender que esse mundo não nos pertence. O que nos pertence é a vida eterna, é o céu. É o céu que está diante de nós. Não é esse mundo que está aí diante de nós. A palavra diz que esse mundo ele vai se desfazer como um rolo. Vai vir muita praga, muita peste, muitos demônios vão ser soltos, mas os filhos de Deus, aqueles que acompanham a Deus, aqueles que honram a Deus, aqueles que têm a presença de Deus, nós vamos ser retirados dessa terra. Vamos ser retirados dessa terra porque o Senhor Jesus, ele está vindo. O Senhor Jesus, ele está vindo. Temos que olhar para a videira é Israel. Jesus, quando estava vivo em terra, disse assim: não passará essa geração até que o Filho do Homem venha. Então nós temos que estar muito atentos, porque a qualquer momento, como eu já disse antes, no abrir e fechar de olhos, Jesus vem buscar a igreja. E o restante que ficar nessa terra passará pelo amargo, ranger de dentes, choro. Irmãos, nós temos que buscar sempre a presença de Deus, porque o Senhor, ele não se alegra com quem, ele não se agrada com quem é caminhando, descendo ladeira abaixo para o inferno. Não, ele se alegra, ele se agrada com que todo mundo receba a salvação. É por isso que o Senhor Jesus, antes dele ser crucificado, ele nos passou essa mensagem, esse mandamento: amai o próximo como a ti mesmo. Oh, glória! Amar o próximo como a ti mesmo. Igual diz aqui Obadias, não se desvie o olhar do prazer para o dia do teu irmão. Muitas vezes, lá ele caiu e tal, e comemorando a queda do irmão. Não, meus irmãos, nós temos que orar por ele, nós temos que levantar ele. Por quê? Porque isso pode acontecer com qualquer um. A Bíblia diz: orai sem cessar, porque o inimigo, ele está em derredor. O inimigo, ele está em derredor. O inimigo, ele trabalha com palavras para poder derrubar os filhos de Deus. O inimigo, ele se levanta em tudo que é de Deus. Tudo que é de Deus, o inimigo, ele vai se levantar, porque ele é inimigo de Deus e praticamente ele é nosso inimigo também. Então, meus irmãos, se nós comemorarmos a queda do irmão, é antibíblico. Se nós comemorássemos a queda do irmão, nós estamos agradando o inimigo e desagradando a Deus, como fez Esaú. Irmãos, nós temos que amar o próximo como a ti mesmo. É difícil, não é fácil, nunca foi fácil. Mas nós temos que amar o próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. E você, meu irmão, você tem amor à tua vida, à tua alma? Então ama o próximo. Assim como esse servo também que vos fala, também a todo momento eu tento fazer o melhor para agradar o meu Senhor. Ninguém é perfeito, ninguém nunca vai ser perfeito. Só perfeito quem foi Jesus, desde o nascimento até sua morte, com 33 anos. Teve 3 anos de ministério, 3 anos ele ensinou os seus discípulos. No entanto, que teve um Judas que traiu, se desvirtuou. A Bíblia não cita, mas diz que ele procurou uma arma para se enforcar.
Isso é o momento de nós colocarmos a nossa prudência, de nós colocarmos os nossos pensamentos focados no céu, para entendermos que quem deseja o mal para o irmão, esse mal pode vir sobre nós. Porque o Senhor, Ele dá recompensa a cada um. O que nós fazemos de errado nessa terra, esse erro vai cair sobre nós. Ou seja, se nós plantamos amor, vamos colher amor. Se nós plantamos o bem, vamos colher o bem. Agora, se nós plantamos o mal, vamos colher o mal. Quem planta vento vai colher tempestade. Não tem para onde correr, porque o julgamento, o grande final está chegando. E tudo que nós fizemos de bem, tudo que nós fizemos de mal vai ser exposto em nossas frentes. E o grande juiz, o Deus Todo-Poderoso, aquele que vive em glória, aquele que vive no céu em glória, no grande trono de poder e glória, a base do trono de Deus é justiça e verdade. Então quem procura o mal das pessoas, ela vai colher o mal. Uma hora ou uma outra. Pode demorar o tanto que for, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. A Bíblia diz que um dia para Deus é 1000 anos. E 1000 anos é um dia. Ou seja, cedo ou mais tarde, vamos colher o que nós plantamos. Muitas pessoas perguntam, mas fulano de tal, não sei o quê. Deixa. Deus, ele sabe o momento certo para dar cada um a medida da tua andança. Em Jeremias diz assim, Deus, ele sonda os pensamentos, ele esquadrinha o coração, ele prova os rins, para dar cada um a medida da tua andança. Se você andou bem, você vai colher o bem. Se andou mal, você vai colher o mal. Então, meus irmãos, o que Deus está querendo dizer nesta noite, nesta manhã, 8 de maio, numa sexta-feira agora? Oh, glória a Deus! 4 e alguma coisa da manhã. Não olhe para a calamidade do teu irmão. Não olhe. Tenta ajudar ele. Se não puder ajudar, não fale nada. Deixa que Deus trate com ele. Se ele for uma pessoa ruim, Deus que vai cuidar. Se ele for uma pessoa boa, Deus vai cuidar. Então não olhe para a queda do teu irmão, porque a palavra diz, orai sem cessar. Cuide para que você não caia também. Então, meus irmãos, não desejamos o mal a ninguém. Esse mundo, ele jaz do maligno. O inimigo, ele usa o próprio ser humano para fazer coisas malignas a outro ser humano. Ou seja, nós somos, agora pensa bem, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, o inimigo, ele é contra nós. Porque ele não pode derrotar Deus. Ele nunca vai poder, ele nunca pôde, não existe essa possibilidade. Porque ele foi criação de Deus. Ele foi criação, ele era um anjo. Satanás, ele era um anjo. Ele era um anjo ungido de Deus. Mas entrou inveja no teu coração. Agora veja, ele andava com Deus, ele tinha a presença de Deus, ele via Deus face a face. E deixou a maldade entrar no coração dele. Agora imagina nós que estamos aqui na terra, sem ver Deus, sem conhecer, apenas sentir o teu poder. Imagina como é perigoso? Então pense bem nessa palavra. Pense bem nessa palavra que o Senhor Jesus, ele falou ao teu coração, nesse momento. Ore bastante, busque, porque os dias maus estão chegando por aí. E o Senhor, ele vai fazer um reboliço, ele vai fazer o reboliço nesse mundo. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe o teu dia de hoje, que o Senhor venha ser glorificado em teu coração. Amém? Meus irmãos, obrigado, estamos no fim de mais uma live. Não se esqueça, dê um joinha, @momentooficial com 2F. Dá um joinha lá, para que eu
o Google possa ver que esse vídeo ele é relevante para todos os irmãos. Amém? Se inscreva no canal, compartilhe com quantas pessoas quiserem, porque o nome do Senhor é glorificado. Amém? Até a próxima.